Olha, gente, isso aqui está sensacional. Estamos de volta no MDB Debate ao vivo, falando sobre voto no Brasil. A gente estava aqui falando no nosso se é facultativo ou não. A gente, espera aí um momentinho. Eu estava aqui, nós estamos, agora esqueci tudo. Fala política, não? Me deu um branco. Muita informação. Fala política? Estava falando... Por favor, cara, muita gente falando aqui na minha orelha. Falei alguma coisa, por favor. Não, conversando aqui, que acho que um tema que é fundamental falar, que acho que independente de voto obrigatório, voto facultativo, é a questão da reforma política. Exato. O nosso sistema hoje, do jeito que está, eleição para deputado. Perguntar na rua, perguntar foi uma faculdade de ciência política, perguntar como é que é eleição para deputado. O neguinho não sabe explicar. Você vota, as pessoas têm que votar. Na verdade, quando você vota para deputado, você está votando não num candidato, você está votando num partido. Mas por quê? Porque é assim que funciona o sistema. É misto. Não. O teu voto vai em primeiro lugar pro partido. Então você fala, eu não gosto de tal partido. Sacanagem, né? Então, isso é sacanagem, claro que é sacanagem. Aí, pior Nosso sistema eleitoral hoje é uma fraude. E naquelas CPIs do caralho que a gente vê vários senadores por metro quadrado que não tiveram um voto sequer e são suplentes. Exatamente. É o filho do ACM, é o Cibá não sei das quantas. Porra! E a gente fica aturando essa merda toda, um monte de falcatruentos, ladrões, fascinas, donos de faculdade, o caralho, 4. Nós temos que votar nesses babacas, é isso? Por isso que a gente tem que mudar o sistema. Não, ele mudou o sistema. Só temos que votar em gente linda e interessante. Se não tiver gente linda e interessante, nós não votamos. Até chegar gente linda e interessante, para eles aprenderem. Porque, por exemplo, propaganda política é horrível. As pessoas não entendem que aquela propaganda política não dá para dar tesão em ninguém votar. Aquele gente de botox, rindo, vota em mim. Porra, tá pensando que a gente é babaca? Mas por que não troca um voto de gente legal e a gente vai votar? Isso não mudaria com voto facultativo. Claro. O problema é o personalismo que tem na política brasileira. Exatamente. O problema é o personalismo. O Brasil é um dos pouquíssimos, se não me engano, são 2 países em que se vota na pessoa e não no partido. Seria melhor se fosse no partido. Mas o partido, qual é o partido de glórias que nós temos? Mas você precisa fortalecer o seu partido, senão vai acontecer as merdas que Isso é uma divulgação da proposta do partido, né? Que a gente não conhece. Porque fica muito vereador. Ia ser obrigatório publicar a proposta do partido e depois quem não cumprisse aquilo tinha que perder o mandato, perder tudo. Tem que cumprir aquilo que o partido propôs. Tem que ter um debate de ideia. A gente não tem debate de ideia. Mas tem partido. Tem debate. Esse é o debate de Tem ideia. partido popular. O PT é o único partido que tem ainda gente funcionando. O resto é de plástico, não é verdade? Bom, falando sobre... Tem 2 partidos que se posicionam no seu programa de governo sobre o voto obrigatório. Um partido apoia o voto obrigatório e o outro partido apoia o voto livre, facultativo. A gente parece que não pode falar nome de partido, então pesquisem vocês para saber qual partido apoia o voto obrigatório no programa de governo e qual partido apoia o voto livre para, na hora de escolher um candidato, você saber disso aí. O meu movimento Voto Livre estimula isso, estimula as pessoas a votarem. Os partidos mais conservadores, isso é uma coisa interessante, não vamos dar o nome do partido, mas os partidos conservadores, eles tendem ao partido obrigatório, ao voto obrigatório. Depois eu pergunto a você. Sim. Qual partido apoia o voto obrigatório no seu programa de governo? O maior partido que tem. Tá ok. E você agora? Não, eu diria que... O partido que tem é um partidão, entendeu? Essa é a verdade. Então, todos são partidões, né? Não, o que eu tô falando há poucos partidos que realmente são ou de esquerda ou de direita. Isso, hoje em dia, inclusive, isso é um absurdo. Mas tem grandes ícones da esquerda. Quem se posiciona contra o quê? Tem um que é candidato, não posso falar o nome, mas enfim, a boa parte, Maria Vitória Benevides, etc., Renato Janine Ribeiro, esses intelectuais de esquerda e tal, que defendem o voto obrigatório. Em geral, boa parte dos intelectuais de esquerda e tal defendem. Mas como se de esquerda fosse ser bom. Não, o Brasil de esquerda é coisa. O intelectual de esquerda é quase que assim, olha, esses caras são bons. Intelectual de esquerda é um monte de... Meu site cataloga isso, cataloga quantos jornalistas apoiam o voto obrigatório e apoiam o voto facultativo. Tem 120 apoiando o voto facultativo e mais ou menos 30 ou 40 apoiando o voto obrigatório. Entendeu? Então, não é bem assim. A maioria da população, a maioria de qualquer segmento da sociedade apoia o voto livre. E agora, outra coisa é o seguinte, a reforma política, esse é o tema importante, entendeu? Agora, o voto livre é apenas um dos pontos. E no meu entender, o voto livre é o primeiro passo para o primeiro mundo. Existe um segundo passo que, no meu entender, é o voto distrital. O problema no Brasil é a falta de representatividade. Aí a gente tem que falar que seria a reforma política. Exatamente. Né? Continua. É a reforma política. Todo mundo fala que é a favor da reforma política, mas ninguém fala... Mas não acontece nunca, né? É uma conversa porque o sistema, do jeito que ele está hoje, ele favorece os partidos e os candidatos.
Está favorecendo Se os candidatos se legislam em causa própria, não acontece nada, mas eterno. Mas agora é importante a gente debater, um espaço como esse, a gente debater e começar a provocar e saber que o nosso sistema eleitoral hoje é uma fraude. As pessoas não sabem quem estão votando. Chega lá, afim, esse tem um deputado eleito. Ninguém sabe exatamente. Nem eu, que sou sensacional, não me lembro, a não ser numa pessoa que eu sei que votei. O resto, não me lembro nem se votei em branco, se eu não votei. Se eu não votasse, eu seria. Não, no nosso sistema, a maioria das pessoas perde o voto. A maioria das pessoas que votam para um deputado não elege seu deputado. É um sistema mal feito. É obrigatório, você vai lá nas coxas. O sistema é mal feito. O voto digital, você vota na pessoa daquela região, você sabe quem é o candidato. É que nem nos Estados Unidos e na Inglaterra, assim, voto digital puro. Você vai votar no cara que você sabe, que você sabe, tá vendo ele passar para mim. Você tem como argumentar. Negro. Existe isso. Está sendo candidato à presidência da República, você fala que nos Estados Unidos o negro não tem vez? É difícil. Isso não tem cabimento, você fala. Mulher, né? Exatamente, a Hillary Clinton. Aí fala que nos Estados Unidos a mulher não tem vez. Melissa Rice é negra, todo mundo de governo George Bush, né? Que é super. Os argumentos a favor do voto obrigatório estão caindo que nem dominó. No meu entender. Até quando a gente tem que aturar esse voto obrigatório? Então o meu site faz justamente isso. Vote em candidatos que são a favor do voto livre. Então, você mas todas essas imperfeições que tem. Você não pode votar. Resta saber se o cara que é a favor do voto livre, ele vai. É difícil de depender desses caras para resolver essa questão, né? Que é uma questão importante, a gente está dependendo dos candidatos, dos vereadores, deputados e senadores para resolver essa questão se o voto é obrigatório ou o voto é livre. Porque para eles, na maioria das vezes, vai o quê? Favorecer esse é o voto obrigatório. Não é verdade. Não é verdade. Que o voto obrigatório favorece quem está lá, isso não é verdade. Isso é completamente loteria. Saber o que vai acontecer no Brasil. Eu acho que eu ficaria mais seguro. Nos lugares onde você reduziu, por exemplo, a Holanda, até 1970 era voto obrigatório e ficou facultativo. Não, durante um período de tempo. Foi, sei lá, uns 50 anos. Aí caiu, quer dizer, justamente os mais pobres pararam de votar, caiu, você teve um favorecimento de uma direita reprodução política, exatamente. Então aquilo, hoje no Brasil, a gente traria um problema. Mas isso você gera um crescimento. Você vai para a Europa toda hoje convive com esse problema. Fala, olha, poxa, mas tem pouco voto, a democracia não vale nada. A gente aqui não tem esse problema. Não, a gente falta de legitimidade. Aí quer importar esse problema para cá. Fala, vamos trazer. O Brasil é um gigante ambiental. É riquíssimo em riquezas naturais. Descobrimos agora o pré-sal. Então, pela riqueza que o país tem, a maior biodiversidade do planeta, a maior bacia de água do planeta, entendeu? Então, uma costa litorânea lindíssima, fantástica, um solo para agricultura fantástico, um solo fantástico. E olha, nós somos um dos piores de distribuição de renda do planeta. Somos um dos países mais violentos do planeta. Somos o que mais melhorou a distribuição de renda do planeta. Foi verificado também. Está em último lugar, melhorando. Eu acho que realmente está melhorando, sabe? O argumento é esse, eu acho que está melhorando. Não está sendo pior. Era para a gente ter uma potência. Era para esse país ser uma potência mundial. Facultativo. Não, do jeito que tá. Mas então, você falou, o primeiro passo é ser... O primeiro passo é o voto livre, o segundo, o voto digital. Não, o primeiro passo é arrumar casa. O primeiro passo você tem que melhorar os níveis de educação. Você quer fazer reforma política? Qual ponto da reforma política? Reforma política quer fazer? Mas isso não vai melhorar. Qual item da reforma política? Você vai ver, você fala que tem que fazer reforma política, não é certo? Eu acho que tem que ter lista fechada, voto, fidelidade partidária e financiamento público. Agora, esse é outro programa que a gente vai E outra coisa também, você não tem muito partido, não. Eu acho que, pô, o trauma da ditadura. A cláusula de barreira aperfeiçoava isso. Agora você bota partido, tem um monte de fascínio. Outra coisa, olha só, uma coisa que eu li no jornal agora. Mais de 100 candidatos no Rio de Janeiro, tanto entre deputados e vereadores, são indiciados por homicídio. E aí? Vamos votar nos homicidas. É obrigatório, só tem homicida, ou só tem aqueles candidatos de milícia. Um grande problema é você realmente pensar que político é tudo igual. Você pode não ter um candidato, mas você tem... Quando não é tudo igual, a gente vai lá e vota. Não, você tem diferentes candidatos e bem diferentes candidatos. Mas isso eu acredito no menos pior. Isso eu acredito no menos pior. Para o executivo você tem poucos, mas para o legislativo, por exemplo, ninguém sabe em quem votar no legislativo, mas isso é falta de informação, entendeu? E esse é o problema. Não é um problema que o voto é obrigatório. Mas você acha que o voto obrigatório é informação das pessoas? As pessoas não entendem. Histórico de está uma confusão. Tem um argumento perigoso aqui. Pessoa que dá um telefone. Por favor, telefone. Quem está no telefone? Alô? É Rita. Quem? Rita. Rita. Oi, Rita. Boa noite, Rita. Você é da onde? Bom,
Rita, de Brasília. Diga lá, Rita, diga a sua informação preciosa para a nossa mesa aqui. Pois é, Lupão, eu trabalho como professora aqui em Brasília, eu sou professora de inglês e o que eu vejo hoje é que cada vez mais os meus alunos, eles são completamente desinteressados por política. E o que eu tento mostrar para eles é que o voto, ele é um direito, ele é uma ferramenta para que a gente possa opinar sobre o país e, através do nosso voto, trazer mudanças. Então, o que acontece atualmente é você vê jovens que não são interessados e acho que a partir do momento que você fala, olha, o voto vai ser facultativo, isso vai causar um desinteresse ainda maior. Eu posso te fazer uma pergunta? Como você lavar as mãos, você fala, olha, eu não votei, então essa bagunça que está aqui não é responsabilidade minha porque eu não opinei sobre isso. Rita, posso... E esses... Posso te fazer uma pergunta? Você é professora. Aí você pensa que criança é muito sensível. Você pensa assim, pô, é evidente que só tem pessoas muito, no mínimo, muito desinteressantes. As propagandas são canalhas, aqueles marqueteiros acham que a gente é um monte de babaca. E as pessoas acham que os adolescentes estão apenas desinteressados porque é desinteressante. E o que é pior, a obrigatoriedade pega esse direito sagrado do voto e as pessoas ficam putas, Davi, vão votar em babaca? Então tem que botar gente menos babaca. Rita, você não acha isso? Acho que por isso as pessoas têm que estar antenadas com relação à política. Se está desinteressante, então através do voto a gente vai optar por aquele que tem uma proposta de governo. Mas que às vezes não tem ninguém. Através disso eu vou procurar me informar para tomar um voto consciente. Tá ok, então. Porque o que acontece é, nessa cidade de interior em que o candidato compra o voto, ele vai continuar comprando. Né? Então, se chegar o momento que o voto é facultativo, as pessoas, os jovens, eles vão se desinteressar e falar, bom, eu não quero mais saber de política, mas lá no interior, aquele político ele vai tratar de convencer um público para votar, e vai votar nele. Então quem vai se manter é essa pessoa. Tá ok então, Rita, a gente vai levar isso em consideração. O que eu acho, eu não concordo com isso. Eu acho que o que vai levar realmente o interesse à população é um candidato interessante. Não é marketing. O cara está honesto, que não tem. O voto facultativo provocaria, obrigaria os políticos. Seria uma greve de voto. Uma greve de voto para começar, mas aí depois mudaria também o jeito deles fazerem a campanha. Por quê? Os mesmos vícios de sempre ainda estão nas campanhas. Você pode ver, é sempre o candidato beijando a criancinha, tomando cafezinho, não fala comendo sobre aborto, diz que acredita em Deus. É a mesma história, falando da família, não sei o que e tal. É a mesma... Muito infantil, né? Mas sabe, não é isso que vai mudar o voto facultativo, sinceramente. Tem que estimular a pessoa a ir votar. Vai obrigar os políticos a terem um discurso mais verdadeiro até. Porque tudo isso aí que eles falam é mentira e todo mundo sabe. E aí a ciência do marketing é brega. Mas tem que ter uma mensagem super perigosa, para não, que acho que não pode ficar aqui, que é essa imagem que ficou um pouco com o argumento pessoal aqui do voto facultativo, que é que a política fez mal para o Brasil, que a democracia fez mal. Não, os políticos fizeram mal. Não, mas eu quero dizer o seguinte: os políticos fizeram da democracia. Não, os políticos abusam da gente. Desde que o povo começou a escolher seus presidentes, e aí estou falando independentemente de governo Fernando Henrique, governo Lula, desde que o povo. Então, mas acho que assim, isso foi um aprendizado. O país melhorou muito, a desigualdade caiu, o país cresceu, a educação aumentou. Então, a democracia, os políticos brasileiros, com todos os defeitos que ele tem, mas esses que o povo escolheu. Não foi o povo brasileiro que é forte, por isso não foi o país é riquíssimo. Eu vou ter que chamar os comerciais, a gente volta daqui a pouco.